Indo. Doutora Maria Carolina, começando um projeto como esse, muito interessante, acontecendo lá em Piracicaba, a gente sabe desse sequenciamento, além da identificação, né, dos casos suspeitos, a importância de se identificar as variantes. O que já vem mostrando esse projeto? Porque começo do ano, quem dominava aqui no país era a Gama, a antiga P1. Imagino que neste momento a Delta é que está predominando. A Delta está começando a predominar no estado de São Paulo, já. Quando a gente olha para o estado de São Paulo como um todo, a Delta já é maioria no estado de São Paulo, já é mais que 50%, está quase em 70%. Tem algumas regiões, por exemplo, o município de São Paulo é praticamente quase tudo Delta, e tem alguns lugares no estado de São Paulo que a Delta ainda não ganhou tanta força, mas quando a gente correlaciona com o que a gente está vendo, né, nas regiões, é que à medida que a Delta vai chegando, ela vai tomando conta da situação mesmo. E aqui no interior do estado, doutora Lilian Souza, aqui conversando com a senhora, Bom o dia. projeto começou agora em Piracicaba, mas também vai passar por Cordeirópolis, Águas de São Pedro que também são aqui da nossa região de Campinas. Esse trabalho ainda começou, mas já existe algum início de indício de como é que a Delta está aqui no interior do estado? E também por que é que essas cidades foram escolhidas? Existe algum tipo de razão específica para que tenha começado aqui por essas cidades? Então, a primeira resposta é como está a Delta na região de vocês. A gente tem, mesmo sem o Lab Móvel na região, a gente já vem sequenciando de todas as regiões do estado de São Paulo, como eu falei para vocês. Então, a gente separa as nossas amostras por DRS, que são os departamentos regionais de saúde. Tem a DRS Piracicaba, que pega a cidade de Piracicaba e os municípios em volta, como você disse. E os nossos estudos mostram que na DRS Piracicaba, cerca de 40% dos casos positivos são Delta. Esses dados de 10 dias atrás. É possível que a Delta já tenha subido de lá para cá, né? Agora, respondendo à pergunta do Lab Móvel, esse projeto do Lab Móvel ele já começou, ele já passou por Aparecida, ele depois ficou na Baixada Santista, ficou em Santos, pegando amostras da região da Baixada Santista, e agora foi para vocês, né? Ficando em Piracicaba e pegando amostras dos municípios em volta. A ideia desse projeto, quando a gente coloca esse projeto, a gente ganha muita celeridade, porque quando a gente traz as amostras para serem avaliadas aqui no Instituto Butantan, essas amostras passam por todo um fluxo, elas saem da região onde ela foi coletada, elas vão para o Instituto Lutz regional, que faz o cadastro dessas amostras, que manda para a gente, para daí a gente poder fazer, ou que manda para outros laboratórios da nossa rede, para daí a gente poder fazer o teste de diagnóstico e dizer se é Covid ou se não é Covid. Quando a gente estaciona o Lab Móvel na região, essas amostras são coletadas, no mesmo dia vão para o Lab Móvel e no mesmo dia, em 24 horas, a gente solta o resultado e a pessoa recebe esse resultado no celular. Então, a gente ganha muita celeridade, muita rapidez, e essa rapidez é importante porque, por um lado, você libera quem não tem Covid para não precisar mais ficar contido, e você também informa aquele que tem que ele deve se proteger para proteger as pessoas que estão em volta. Né? Então, essa rapidez é muito importante. E a gente também sequencia no local, podendo fornecer as informações. O dado do sequenciamento não vai para o paciente, não vai para a pessoa, vai só para a vigilância, para a secretaria, para o município, para o estado, para que eles possam ter essas informações de quais são as variantes que estão no local, para tomar as decisões que devem ser tomadas de medidas de saúde pública. Doutora Maria Carolina, para a gente entender exatamente essa sequência desse sequenciamento, né? Para o nosso ouvinte aqui entender o que acontece após descobrir qual é a variante predominando em determinada região. Que diferença isso faz realmente na saúde pública e quais são as medidas efetivas para que haja uma mudança nessa comunidade? A gente está falando agora de Piracicaba, a senhora já citou a Aparecida. O que foi feito, então, depois que os resultados vieram à tona? Então, para o paciente, não é importante saber qual é a variante que ele tem. É importante ele saber se ele tem ou não Covid e para que ele possa tomar as medidas preventivas. As medidas são exatamente as mesmas
do ponto de vista de nós, pessoas, independente de qual variante ele tem. Então, essa informação não é importante para o paciente. Essa informação ela é importante para a vigilância sanitária, para a gente entender como estão, para a gente poder fazer relações de como é a situação da saúde pública na cidade, se aumentou os casos, se esses sintomas são mais leves ou são mais graves, se tem mais internação, se não tem, se tem menos internação, quando a gente compara uma situação, quando uma variante é prevalente ou quando outra variante é prevalente. Então, essa informação é importante para ter para vigilância, para saúde pública, para saber, quando tem mais delta, é isso que acontece na cidade. Então, e a delta está subindo, então a gente precisa ampliar leito, a gente precisa aumentar o atendimento nas UBSs. Esse tipo de decisão que os órgãos públicos têm que tomar. Nós, como pacientes, os cuidados são exatamente os mesmos e não é importante para nós, como pessoas, saber qual é a variante. Só doutora, eu e Flávio Paradella, aqui da CBN, somos defensores, né, e militantes da vacinação. E eu acho importante a gente dizer que quando houve, né, a detectação da variante Delta no início, existia um grande temor por parte dos cientistas, porque até então acreditava-se que ela era mais contagiosa, que os efeitos os sintomas, na verdade, poderiam ser piores do que aqueles que vinham sendo registrados. E até agora, aparentemente, a situação está controlada, embora a variante Delta realmente esteja aí dominando, né, agora neste momento aqui a situação, por exemplo, no estado de São Paulo esteja avançando. E isso, de fato, esse controle que nós ainda estamos, claro, conquistando, mas que já temos uma situação mais administrada em relação à pandemia, se deve em razão à vacinação. A gente acredita que a vacinação conseguiu segurar essa delta, né? A delta, ela, como você falou, ela conta com a força que a gente achou que ela viria, né? Que muitas pessoas aí, né? A gente estava esperando a delta com muita força e ela não veio. Claro, ela se comporta diferente dependendo do país, porque tem muitas coisas que se levam em conta para explicar porque uma variante domina mais ou menos o país. Por exemplo, a variante beta, ela na África do Sul, ela fez um estrago. Aqui no Brasil a gente detectou ela 3 vezes e nunca mais encontrou, né? Ela não ganhou força aqui. Então tem essa variação de como uma variante se comporta num país. Mas a variante Delta, ela é mundialmente espalhada, ela está ganhando força, e aqui no Brasil ela veio fazendo menos barulho, e a nossa hipótese é de que a vacinação está segurando, a nossa hipótese é bem provável que a vacinação esteja segurando, sim. E é possível que com a Gama, que a variante Gama já deu uma certa imunidade a nós brasileiros, que depois tomamos a primeira dose da vacina e aí ficamos com uma força maior para enfrentar a Delta, né? E é possível que os nossos padrões de vacinação aqui, que foram um pouco diferentes, nós tomamos Coronavac, por exemplo, muita gente com Coronavac, assim como no Chile, onde a Delta também não está fazendo tanto estrago. E, doutora Maria Carolina, eu acho isso muito importante da gente fazer esse tipo de comparação, obviamente ainda trabalhando em tese, porque quando a gente teve novembro do ano passado, a coisa parecia estar muito bem controlada e a gente parecia estar caminhando para o fim com a possibilidade ainda, ali batendo na porta, de ter a vacina. Ou seja, aquela luz no fim do túnel estava aparecendo, mas de repente, ainda não tínhamos a vacina, surgiu a variante brasileira, a variante Gama. E a gente aí conseguiu perceber o estrago que ela fez nesse retorno. Obviamente não é uma coisa só, a gente não pode só botar a culpa na variante. Foi também uma abertura, a gente passou a utilizar menos máscara, mas o distanciamento quase que foi ao fim, né, aqui no país, que a gente fala esse distanciamento a partir de outubro, por aí, a gente não tinha mais aqui no país algo que estava acontecendo em outros. Então, é aquilo que a gente sempre mais ou menos fala, grosso modo, é uma sequência de fatos que gerou todo esse problema. Mas veio uma Gama que trouxe pra gente uma curva absurda, né, porque ficou muito maior e muito mais tempo do que da primeira onda. Quando a gente faz essa comparação, a gente pode falar, se a gente não tivesse vacina e
tivéssemos então a entrada de uma Delta, a gente estaria sim numa terceira onda e ainda pior, né, do que a segunda. Estaria numa terceira onda, certamente. Acho que é isso que você falou, a gente conheceu o estrago que uma variante pode fazer, infelizmente, e a gente tem casos no mundo, né? A Delta chegou na Indonésia, quando um número baixíssimo de pessoas estava vacinado, e chegou no Reino Unido quando tinha uma porcentagem alta de pessoas vacinadas, e fez estragos diferentes nessas duas regiões. Na Indonésia fez um estrago muito maior, porque não tinha vacinação, muito provavelmente, e no Reino Unido tinha vacinação, conseguiu segurar. Então, a vacinação é a solução, a vacinação é o caminho, ela segura, ela protege contra as variantes, e as variantes elas podem ser um problema, como a gente viu. Doutora Maria Carolina, a gente queria aproveitar aqui a presença da senhora, que é vice-diretora, né, do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, para perguntar também sobre a Butanvac, né? As últimas notícias é que a Butanvac iria iniciar, na verdade, os testes em humanos, né? Como é que está a situação da Butanvac nesse momento? Eu não tenho muitas informações para falar para vocês sobre a Butanvac, mas os testes estão caminhando. Posso te falar que os testes estão caminhando. E, doutora Maria Carolina, além da gente falar da situação da nossa vacinação aqui no país, a gente vai caminhando e felizmente a gente já vai chegando, apesar de alguns percalços, algumas desinformações de órgãos oficiais, a vacinação caminha agora para adolescentes a partir de 12 anos. Se ontem aquela notícia muito boa da Pfizer, que a vacina funciona, mesmo com uma dose menor, garantindo maior segurança às crianças de 5 a 11 anos, e eu estou aqui nessa expectativa enorme para poder vacinar o meu filho de 8 anos. Espero que até o final do ano a gente tenha essa liberação, que os estudos da Pfizer sejam sim encaminhados às agências, e as agências falam, tá tudo certo realmente, como aconteceu, né, com os outros estudos da farmacêutica, e as coisas foram caminhando até rapidamente com a Pfizer. Mas vamos lá nos Estados Unidos, que tem uma vacinação que no começo estava espetacular, até no Walmart se tinha vacina, você buscava em Times Square, tinha vacinação, só que parou. E o presidente Joe Biden chegou a falar que nos Estados Unidos são 3 mil mortes por dia, e as coisas estão abertas lá, tá tudo funcionando, tem futebol americano com estádio lotado. Obviamente tem lá, em alguns momentos tem passaporte da vacina, outros estados não. Mas o presidente Joe Biden disse o seguinte, que neste momento lá é uma pandemia de não vacinados. É verdade isso? É mais ou menos isso? Os dados vêm mostrando que os casos de contaminados, sobretudo os mais graves, são de pessoas não vacinadas mesmo, né? É o que os dados estão mostrando. Então, acho que isso é mais uma evidência do quanto a vacina é importante, do quanto é importante a gente tomar vacina. E que bom que aqui no Brasil nós estamos avançando bem com a vacinação. Acho que isso é motivo de orgulho para a gente, né? Voltando a falar um pouco sobre o projeto, né, de Piracicaba, uma coisa que me chamou muita atenção aqui na divulgação feita pelo Instituto Butantan é que essa forma do Lab Móvel, né, visitar as cidades, é uma maneira também de aproximar as pessoas, a população, né, de forma geral, dos cientistas, né? Nesse momento em que a gente, infelizmente, ainda tem que lidar com muita fake news, muita desinformação, é importante esse contato com as pessoas, né, que elas possam ver como é que os cientistas trabalham e sentir que a ciência, de fato, está muito perto de nós, no nosso cotidiano, né, doutora? Isso, o Lab Móvel, ele tem ele tem várias, mas queria falar de duas coisas bacanas que ele tem. A gente percebeu já, os nossos dados já mostraram nas outras ações, é que quando a gente coloca o Lab Móvel na cidade, a gente aumenta o número de procura pelo teste. Então, as pessoas vão se testar mais, muito provavelmente aquelas que têm sintomas mais leves, que estão na dúvida, talvez não sei se isso é Covid ou não, essas pessoas estão indo procurar as UBSs para fazer o teste, porque o Lab Móvel está na cidade, porque o resultado sai rápido, e isso é muito bacana, porque é importante você saber se você está ou não
com Covid, principalmente se você está com pouco sintoma, mas você é uma pessoa que pode transmitir para alguém que sofra com isso. E a outra atividade, proposta do Lab Móvel, como você falou, ele é envidraçado, ele é de vidro, para que as pessoas possam olhar dentro e para que a gente possa desmistificar, as pessoas saberem como acontece um laboratório onde está fazendo o diagnóstico e onde está fazendo o sequenciamento para detectar a variante. O Butantan quer sim aproximar a ciência das pessoas, a gente quer desmistificar, a gente quer ver a gente quer que as pessoas vão lá, vejam como acontece, se sintam parte disso. Eu acho que a ciência, a pandemia é a ciência das pessoas, né? As pessoas discutem ciência de um jeito que nunca discutiram e também percebem a relevância da ciência, e a gente quer aproximar mais ainda a ciência das pessoas com o Lab Móvel. Então, as pessoas podem ir lá, conhecer, visitar, ver as pessoas trabalhando, ver os equipamentos que estão lá dentro. Eu acho que tudo isso parte da ação do Lab Móvel. Acho extremamente importante essa divulgação científica, essa conversa com a comunidade, porque um momento de crise, a gente sempre falou no país aqui, a gente tem 200 milhões de técnicos de futebol. Nesse período aqui de pandemia, a gente tem quase 200 milhões de cientistas, epidemiologistas. O pessoal está sabendo bastante de algumas coisas, viu? Mas isso é bom. Tem um lado horroroso, mas tem um lado excelente da gente poder divulgar, da gente poder comunicar, da gente poder discutir. E outra coisa excelente que mostrou, sim, da nossa comunidade, do nosso país, a nossa cultura de vacinação. Enquanto tem antivax no mundo inteiro e num país como nos Estados Unidos, aqui é uma minoria quase que nem identificável, indefectível. Eu acho muito interessante isso na nossa cultura aqui, porque a gente venceu, e a gente tem graves problemas, né, sociais, sanitários no país, de saneamento, e a gente venceu várias doenças por causa de vacina, e isso o brasileiro sabe. E quando tem crise, eu lembro da febre amarela, teve crise, teve surto, o pessoal foi buscar. E até em outras cidades buscar a vacinação para tentar garantir aí a sua saúde. E isso também mostrou nesse momento. Teve vacina, o pessoal... você pode discutir outra, é sommelier, mas o cara quer se vacinar. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem problemas como todo mundo, mas a gente tem que se orgulhar das coisas que a gente tem boas, e essa é uma coisa que, como você falou, a gente tem introspectado na gente a importância da vacinação. Isso é fruto de muito trabalho de muitos anos, e eu acho que isso é muito legal mesmo. Doutora Maria Carolina Sabaga, vice-diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, muito obrigado pela entrevista aqui à CBN Campinas, na gentileza de atender a CBN, e parabéns pelo projeto. Obrigada por vocês, foi um prazer falar com vocês. Até logo. Daqui a pouco, o repórter CBN.